Ai, obrigada por me avisar, estava no mudo. Obrigada. Vamos dar início oficialmente aqui, então, ao nosso satsang. Obrigada por me avisar que estava no mudo. Então, vamos dar início. Hoje nós temos um tema bastante forte aqui para a gente conversar. Eu vou sentir no coração da gente conversar aqui sobre o que está acontecendo, na verdade, no planeta nesse momento, pelo que eu tenho de informação, na verdade, como que isso está afetando a gente e a importância da gente se manter conectado espiritualmente e, sobretudo, né, ativos nas nossas práticas espirituais, porque o momento está bem intenso e vai se intensificar ainda mais. Então, para a gente conseguir receber essa mensagem aqui na frequência certa, eu quero convidar todo mundo a retificar a coluna, para a gente fazer juntos aqui a frequência do amor, tá? Para que estejamos hoje todos alinhados nessa frequência. Já tem uma egrégora espiritual montada aqui agora, mas durante a frequência do amor eu quero te convidar também para depois, quando a gente encerrar mentalmente, invoca para perto de você os mentores, os guias espirituais que você tem mais conexão nesse momento, tá? Porque hoje vai ser bem intenso, bem forte, tá? Então, quero te convidar para retificar a sua coluna, fechar os seus olhos sem apertar as suas pálpebras. Quero te convidar a fazer uma respiração tranquila, puxando o ar profundamente, lenta, longa e profundamente. E relaxando o corpo inteiro ao exalar. Vai fazendo essas respirações, se conectando aos sons que estão acontecendo nesse momento, tanto dentro quanto fora de você. Vai se conectando também com o seu batimento cardíaco. Se for preciso, leva as mãos no peito. Inspira fundo, enchendo o peito de ar e solta. Se tiver difícil perceber o seu batimento cardíaco, já pede Deus para te enviar energia divina. Pai, peço que envie energia divina para mim e para os meus irmãos. Ao sentir o batimento cardíaco, de preferência faça os comandos em voz alta. Eu comando meu espírito que suba ao coração. E agora nós vamos juntos produzir energia divina e vamos fazer isso hoje 9 vezes. Amor, 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 o seu nome. Segunda vez, amor, 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 o seu nome. Amor, amor, amor. Amor, 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 quarta vez. Amor, 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 quinta vez. Amor, 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 sexta. Amor, 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 sétima. Amor, 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 oitava. Amor, 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 nona vez. Eu comando uma energia espiritual de se mover nos 6 sentidos. Do alto para o baixo, do leste para o oeste, do sul para o norte. Vamos finalizar pedindo que a nossa alma fique no corpo. Eu comando a minha alma que fique no corpo. Perceba o seu corpo nesse momento. É muito comum que o batimento se torne mais evidente, que ele tenha aquecido as mãos, o peito. Mentalmente agora já peça para que Deus abra os seus olhos e os seus ouvidos para a palavra divina hoje e o de todos nós. E já invoca para perto de você a presença dos mestres, que você tem mais conexão.
pedindo para ancorarem nesse momento a energia, te protegendo o seu campo energético durante essa nossa conexão e te trazendo inspirações para que amplie o seu entendimento. Respira fundo, solta o ar devagar, vai se conectando com o seu corpo e no seu tempo vai retornando. Boa noite oficialmente agora. Todo mundo alinhado agora na mesma frequência, isso é excelente. Prontos para poder seguirmos num assunto muito forte. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem estar sentindo muitas coisas em relação, né, a esse momento planetário, muitas dúvidas, são muitas informações. Se a gente para ler algumas canalizações, conversar, ver os posts de algumas pessoas, tem sido suficiente para gerar até um certo nível de ansiedade, de preocupação e até de medo. Então, é importante que vocês entendam que essas frequências, se a gente se conecta com elas, a gente vai alimentar um lado que é justamente o que a gente está tentando superar. A transição planetária, na verdade, ela já aconteceu. Né? O que quer dizer isso? Quando a gente fala em transição planetária, muitos dos textos que a gente vem lendo, ela dá a entender que é um processo que está acontecendo onde eu, dentro do planeta, estou vivendo isso junto com ele. E não é bem assim. Na verdade, a Terra hoje ela já vibra na quinta dimensão. A questão é o seguinte, hoje até a física quântica já traz esse entendimento, mas é coisa que as palavras divinas já trazem para a gente há muito mais tempo. Isso está na Bíblia, está na Torá, está no Bhagavad Gita e em outras estruturas também religiosas, filosóficas, que outras religiões utilizam. Que é o seguinte, a gente tem uma profunda capacidade de projetar a realidade que a gente vive dentro da gente, certo? E aí talvez a gente se pergunte, mas como assim, né? Então, por exemplo, eu acredito que eu estou numa realidade de terceira, quarta dimensão, às vezes eu fico em dúvida se eu estou na terceira, às vezes na quarta, em função de tantas canalizações, né? Mas eu percebo que o mundo que eu estou inserida é o mesmo que todo mundo está inserido. Continua sendo a mesma Terra, com o mesmo presidente, com o mesmo isso, com o mesmo aquilo. A questão é que existe a manifestação de realidade individual e a manifestação de realidade coletiva. E coletivamente, a gente sustenta ainda essa mesma realidade. Então, a gente acredita que a gente está numa realidade onde, na verdade, ela já nem existe mais. Ela já foi transcendida. Só que essa realidade que o coletivo ainda sustenta é que está ruindo. Entende? Porque já não existe mais força energética para sustentar essa ilusão que estamos inseridos. É por essa razão que eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar em todo lugar que você vai se conectar espiritualmente, que é mude a si mesmo, você vai mudar o mundo. O que isso quer dizer? Que quando a gente acorda, desperta verdadeiramente para a verdadeira realidade, a gente muda a realidade que a gente está inserido, porque você deixa de alimentar aquele inconsciente coletivo para jogar a luz, para que mais pessoas consigam ver aquela luz. É por isso que a gente muda o mundo. Então, o que de verdade está acontecendo no planeta, né? Eu não sei quantos de vocês já leram o Apocalipse, que significa revelação, na verdade, não significa tragédia, vai vir acontecer eventos catastróficos, vai destruir a Terra. Não é nesse sentido. É claro que o velho sistema ele precisa ser destruído, sim, ele precisa ruir para que um novo se manifeste. Mas para que isso aconteça, existe um bloqueio que precisa ser vencido. Dois bloqueios fundamentais. O bloqueio do inconsciente coletivo que insiste em continuar manifestando a realidade que estamos inseridos. E o bloqueio dos seres que alimentam esse sistema, dos seres caídos que alimentam esse sistema e que não querem a nossa evolução.
Então, de um lado, nós temos a Confederação Intergaláctica, junto com vários outros irmãos de dimensões mais elevadas, de maiores padrões vibracionais, né? Que estão trabalhando no que se refere ao sistema, para que esse sistema perca força. Do outro lado, espera-se que cada um de nós individualmente estejamos fazendo o mesmo, quebrando esse sistema dentro da gente, para que a gente também pare de alimentar coletivamente essa realidade. Então, o que está acontecendo do ponto de vista externo? Porque gravem essa informação, porque ela é muito importante. E vai mudar a forma de vocês de se relacionarem com todas as canalizações que vocês lerem. Canalização, ela se refere sempre muito mais ao universo interno do que somente ao universo externo. Então, se a gente começar a ler as canalizações do ponto de vista interno, a gente vai conseguir absorver e decodificar muito mais informação. É por isso, inclusive, que muitas pessoas leem canalizações e falam, mas isso não faz o menor sentido. Porque, claro, você está jogando o entendimento para fora de você. Quando, na verdade, é dentro. A gente joga para fora a realidade que a gente vive dentro. Então, se eu estou vivendo uma realidade de amor e de luz dentro de mim, se eu estou me tornando cada dia mais um ser que se cura, que vibra em frequências mais elevadas, eu vou projetar isso para fora. E num nível, gente, que é muito além, ele é muito maior simplesmente do que, eu vou me tornar alguém mais calmo, mais educado com as pessoas. É muito mais do que isso. Porque nesse nível que a gente vai conversar aqui hoje, a gente está falando de espectro de luz, porque tudo é luz. Mas existem vários espectros, espectros inferiores, espectros superiores. A gente pode tomar como exemplo, por exemplo, né, a faixa de luz que os nossos olhos físicos são capazes de captar. Então, se a gente for pegar lá, cientificamente falando, existe uma frequência de luz, uma faixa, mesmo uma régua de medida, onde existe uma pequena parte que os nossos olhos físicos são capazes de captar. Mas todo mundo sabe que existe a luz ultravioleta, a infravioleta, e por aí vai. Ou seja, a gente não pode assumir que existem frequências que elas são verdadeiras só porque eu acesso. Não, existem aquelas que eu ainda não acesso, mas elas continuam existindo, certo? A mesma coisa está acontecendo nessa realidade. Esse sistema que a gente está inserido, ele está ruindo, cada dia mais. E quando a gente fala de um sistema que está ruindo, significa que tudo dentro dele vai ruir. Só que, até onde eu tenho de informações, né? Onde você busca essas informações? Com os mestres. Vou lá, peço informações, participo de reuniões, vou ao redor do planeta até onde eles permitem ver. Inclusive, eu vou falar sobre projeção também astral daqui a pouco, e a importância da gente tomar cuidado em relação a isso. E eu estou vendo até onde eles me permitem ter acesso também a informações. O que a gente percebe que está acontecendo no planeta nesse instante? Faz parte do plano divino que uma grande mudança aconteça. Entretanto, essa grande mudança ela precisa ser em etapas. Por quê? Porque se a mudança acontece de uma vez, a gente vai entrar muito mais no medo do que no despertar, que é o objetivo. Despertar de consciência. Nós já somos aqueles que tanto lemos sobre, né, os trabalhadores da última hora. Já somos nós. Só que a gente precisa trabalhar. Só que para a gente conseguir trabalhar, duas coisas importantes precisam acontecer. A nossa atenção ela precisa ficar dentro da gente. E a nossa energia também, meu foco dentro de mim. E eu preciso fazer isso de uma forma segura. Porque se acontecem eventos e eu ainda não me libertei do meu ego, eu vou ter uma tendência muito grande a ser guiada pelo medo, a ser guiada por preocupações. Então, quando eu pergunto para os mestres assim, o que vai acontecer? A resposta deles é direta. Não vamos te dizer exato o que vai acontecer, porque senão o seu foco vai ficar nisso e não dentro de você. E aí, o que você precisa fazer por você e pelo sistema que você está inserido, você não vai conseguir, porque você vai ficar focado no que vai acontecer. Então, muita atenção também quando vocês lerem canalizações dizendo o que vai acontecer, porque uma outra informação muito importante que os mestres sempre falam é o dia e a hora exata da grande mudança só Deus sabe.
Mas uma coisa que a gente precisa ter entendimento é que já tem coisas acontecendo e todos nós estamos sentindo em algum nível. Imagino que muitos de vocês também estão sendo acordados frequentemente de madrugada, né? Ou tendo sonos de batalhas, de guerras acontecendo, né? De lutas espirituais e muitas outras coisas, né? Revelações já estão acontecendo em sonho, quando na verdade a gente está acessando uma coisa que no plano astral já está acontecendo. E nesse momento, o que vem de informação para passar é o seguinte: até antes desse processo iniciar, a gente compreendia essa realidade como sendo somente uma realidade material e uma realidade astral que eu acessava de forma onírica através dos meus sonhos. Atualmente, essa separação ela já não existe, porque a gente já está vivendo numa realidade de quarta densidade. E nessa realidade, você não tem mais essa separação. É a ilusão da nossa mente que cria essa separação. O que significa que muito do que a gente sonha, a gente está de fato acessando o que está mesmo acontecendo, mas que os nossos olhos físicos não estão captando. De verdade, no astral está acontecendo uma guerra mesmo. Mas o que vem de informação? O que os mestres sempre falam, tanto quando eu acesso quando eu pergunto? Independente do que está acontecendo nesse momento, a gente precisa entender que cada pensamento ou emoção que a gente se conecta dentro da gente, isso tem um efeito direto no que está acontecendo nos bastidores. Ou seja, se eu estou vibrando no medo, se eu estou vibrando na preocupação, eu vou emitir como um rádio, eu vou emitir essa vibração que vai afetar o coletivo, que vai alimentar um dos lados. Quanto menor a minha vibração, medo, preocupação, estresse, desânimo, angústia, mais eu alimento o lado negativo, que é justamente quem a gente está querendo transcender para se libertar. Quanto mais luz eu produzo dentro de mim, estou orando, estou meditando, estou conseguindo ficar mais vigilante em relação aos meus pensamentos, às minhas ações. Eu caio às vezes, mas eu rapidinho percebo, eu vou lá, elevo minha vibração, entrego aquilo para Deus. Eu estou trabalhando para a minha manutenção energética mais elevada, eu estou me tornando um foco de luz que vai afetar todo o coletivo. Só que toda luz que se acende, ela é vista. Então, sobretudo, o que vem de muito importante para a gente fixar no nosso dia a dia é: nós precisamos, de forma muito pontual e muito consciente, diariamente, fazer as nossas proteções energéticas. Porque muitos de nós estão sendo chamados para trabalhar quando estamos dormindo. Nem todos estão indo de forma consciente. Mas se a sua vibração, você não tem uma bateria cheia o suficiente para sustentar o trabalho quando você está dormindo, sua vibração, sua energia vai caindo, porque você vai trabalhando, ela vai sendo desperdiçada, utilizada. O que acontece? Sua vibração cai e você fica à mercê. Então, por isso que tem que ser um trabalho que a gente faz constantemente. Então, o que a gente precisa entender nesse momento? Antes de eu entrar, que eu vou responder para vocês como que a gente produz energia, como que a gente faz essa proteção energética, é preciso que a gente entenda o que está acontecendo melhor nos bastidores, né? Que estão fazendo com que essa realidade realmente ela mude. Vocês já devem ter percebido que às vezes a gente faz planos ao longo do dia, né? Vou fazer tal coisa hoje, ou preciso organizar tal coisa e não flui. Ou a gente toma determinadas decisões, tipo, eu vou em tal lugar, eu vou ver tal pessoa, também não flui. Eu vou fazer uma viagem, não flui. Por quê? Nesse momento, a gente está sendo convidado a perceber aquilo que realmente precisa ser feito, porque cada deslocamento que a gente faz nesse momento, de forma inconsciente, ela afeta o todo. Então, Lulu, algumas pessoas mandaram mensagem assim: eu tô tendo dificuldade para projetar, não consigo mais fazer a projeção astral que eu estava fazendo. Até nesse sentido, a gente está sendo protegido mesmo para que as pessoas não fiquem projetando. Por quê? O que está acontecendo nos bastidores? Primeiro, se vocês pesquisarem e jogarem no Google, vocês vão ver que a ressonância Schumann, que é o campo eletromagnético do planeta, está uma loucura.
ele está tendo cada vez mais frequentemente altos picos de elevação vibracional por causa dos flashes solares, das emanações, das ejeções solares, né? Que estão acontecendo tanto do Sol, da Via Láctea, quanto do Sol central da nossa galáxia, todos emanando frequências de luz aqui para o planeta. O que acontece quando a gente recebe essas ejeções solares? Muitas coisas acontecem, porque são frequências de vibração muito elevada que estão chegando, que afetam não só os nossos aparelhos eletrônicos como um todo. Vocês já devem ter notado que a internet tem caído com mais frequência, né? Você tenta, às vezes, ver um filme na Netflix, toda hora tá caindo, tá dando, né? Tá dando bizil. Isso afeta os aparelhos eletrônicos como um todo. Afeta também a luminosidade, às vezes você deve estar vendo aí picos de luz acontecendo, né? E também afeta diretamente, e isso é a parte mais importante para a gente ficar atento, as frequências energéticas no nosso corpo. Mas, sobretudo, as ondas cerebrais. A gente tem que lembrar, eu falo muito isso para quem acompanha os áudios do Minutos da Consciência, já me ouviu falar sobre isso algumas vezes, e aqui no Satsang tem pessoas novas que estão acompanhando, inclusive se você está aí no YouTube assistindo a gravação. Eu sempre falo disso, a gente precisa lembrar que tudo ao nosso redor é energia e tudo funciona energeticamente. Dentro do nosso corpo, a comunicação entre as nossas células é energia correndo aqui também. Então, existem as ondas cerebrais que determinam quando a gente está, por exemplo, dormindo, quando a gente está num estado meditativo, a onda cerebral muda se você está vivendo um estresse muito grande. Então, já existem esses padrões de onda que acontecem dentro da gente. A questão é, todos esses padrões vibracionais que acontecem dentro do nosso corpo estão em ressonância com o meio que a gente está inserido, que é essa realidade. Porque tem que estar em ressonância. O que é estar em ressonância? Está em similaridade. Vamos supor que a ressonância do planeta está em 7,5, que é o normal mesmo do planeta, da ressonância Schumann. O nosso corpo, esse veículo físico, ele tem que estar também dentro dessa ressonância, porque senão gera incompatibilidade. Se gerar incompatibilidade, não fica viável a minha encarnação aqui. Eu preciso desencarnar, certo? Então, com essas ondas elevadas chegando no planeta, e elas estão se elevando gradativamente. Com essa elevação gradativa, a gente vai começar a sentir mal-estares, muita variação emocional, diarreias inexplicáveis, pode acontecer com a gente também, alteração de sono, alteração dos nossos ciclos de sono, o horário que você estava acostumado a dormir, você já está começando a ficar mais vigilante, você está começando a sentir sono em momentos em que você sabe que você estaria mais alerta, né? Afeta o nosso humor, começa a afetar, trazendo as memórias do passado, começa a mudar a nossa percepção em relação às coisas, porque isso afeta as nossas ondas cerebrais. E aí, o que o nosso corpo quer? Qual que é a consciência do corpo, como a gente falou no nosso último satsang, que é o ego? É uma consciência que quer sobreviver. Então, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar, de toda forma, se organizar frequencialmente para manter a ressonância com o planeta, porque ela é uma consciência que quer se manter viva. Certo? Só que, nesse processo de adaptação normal, ou seja, eu estou fazendo as minhas meditações, eu estou fazendo a minha parte, eu estou me dedicando, eu faço oração, eu faço limpeza dos meus chakras, eu estou todo dia fazendo os meus protocolos de cuidado com o ser que eu sou, naturalmente, essa elevação de frequência que eu estou fazendo no meu ser vai fazer com que esse corpo também se adapte, já que a frequência interna do ser dentro do corpo está mudando. Porque alma e corpo precisam ter também uma ressonância para ter compatibilidade, certo? Mas, se eu não estou fazendo as minhas atividades espirituais e estou inserido num planeta que está elevando a sua vibração, em algum momento aqui também eu vou ter problema. Vai gerar uma incompatibilidade. E aí poderão ocorrer desencarnes em massa. Então, essa é a informação que a gente tem em relação ao que os mestres vêm falando, né? E aí, naturalmente, a frequência do planeta elevando, esse corpo vai tentar fazer o que ele consegue para poder
ficar ressonante, ok? E aí, quais são os sintomas dessa tentativa de ressonância? Tudo isso que a gente falou aqui. Mas pode ter também vir acompanhado de dores de cabeça, uma sensação de prostração muito grande, um cansaço muito grande, inexplicável, você não sabe o que está acontecendo, demanda por sono aumentando, alteração alimentar, uma série de coisas vai mudar porque a frequência do seu corpo está se modificando, ok? Só que se eu não faço a minha parte para continuar também elevando a minha vibração, esses processos de tentativa de adaptação do corpo podem se tornar adoecimentos, que são, na verdade, falhas no sistema. O sistema não está conseguindo dar conta de manter a ressonância, né? Então, gera uma sobrecarga energética, porque eu estou recebendo, é como se eu tivesse assim, eu sou uma tomada, eu estou acostumada a funcionar a 100 volts. De repente, alguém me liga em 200. Se eu não me mudei a fiação, se eu não me preparei para essa nova frequência, eu vou sofrer com aquilo. Então, essa é a informação que a gente vem recebendo dos mestres, né? Então, é isso também que está acontecendo no planeta. Então, a gente já está vendo aí os fatores tanto físicos quanto os energéticos dentro da gente acontecendo. Com isso também vai afetar muito fortemente as nossas relações com nós mesmos e especialmente com as pessoas ao nosso redor. Sobretudo aquelas mais íntimas, que são as pessoas onde fica mais fácil a galerinha que manipula a realidade te atingir. Então, vamos supor que você está conseguindo fazer suas meditações, proteger o seu campo energético, mas você ainda carrega um apego em relação ao seu parceiro, à sua parceira, ao seu trabalho, né, a quem quer que seja, mas você está tão protegido, você está inacessível, seu campo está fechado. O que vai começar a acontecer? Vão começar a tentar te atingir através dos seus. Vão afetar o seu trabalho, vão tentar atingir as pessoas que você ama, para poder o quê? Te instabilizar emocionalmente, porque no momento em que você baixa a vibração, seu campo se abre, e aí eles conseguem acesso a você. Então, é muito importante que a gente fique vigilante, né, nesse momento. Então, é por isso que a gente precisa também se responsabilizar nesse processo, porque eu percebo ainda as pessoas esperando que a chegada dessa nova era vai ser talvez com anjos tocando flautas numa nuvem de LED, descendo no céu e anunciando a nova era. Quem dera fosse assim, mas essa não é a realidade. Por quê? Uma das coisas que Yahvé determinou, né, Deus, é que para a gente poder conseguir sair daqui, se libertar, no sentido sair, no sentido de se libertar, não estou falando de desencarne. É como Paulo falava, eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo, ou seja, é uma alma liberta. Para que isso aconteça, a gente precisa, de fato, ter mérito. É merecimento. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, se a gente observar, todos os mestres que a gente pede por auxílio deles, né? Estou passando um aperto, eu chamo o mestre Jesus, vou usar a chama violeta, eu chamo o mestre Saint Germain. Todos esses mestres, eles só estão à disposição de outros seres porque, primeiro, eles desenvolveram uma mestria em si mesmos. E todos eles, tanto o mestre Jesus quanto todos os mestres ascensos, viveram encarnações aqui. Todos eles vieram deixar a seguinte mensagem: tudo o que fazemos, você pode fazer igual e muito mais. Basta voltar-se para dentro. Então, esse é o convite, sobretudo, né? Então, quando eu falo em revelação, né? Eu não, né? Tá lá nas escrituras, mas quando eu estou citando aqui a questão da revelação, vai começar a chegar para a gente revelações do que realmente está acontecendo na nossa realidade. Se vocês observarem atentamente, por isso que eu pedi tanto que no início aqui vocês abrissem o coração e insistir para que fizessem a frequência do amor, para que a gente pudesse estar aqui em nível de alma, né? Sem o ego que fica tomando partidos, né? Mas se vocês observarem, politicamente o mundo já está uma loucura. Não dá a sensação de que, assim, o que está acontecendo? Um fala uma coisa, o outro outra, onde que nós vamos parar? Mas aí você vai ver um outro país, às vezes o mais desenvolvido, também está uma confusão por lá acontecendo.
E aí você vai começar a ver, tem uma guerra não sei aonde. Aí você vai pesquisar informações, cada um está falando uma coisa, não tem uma congruência nas informações como parecia ter antigamente. Se vocês observarem as coisas que a gente vivia antigamente, mais ou menos todas as notícias estavam falando as mesmas coisas. Agora a gente já começa a perceber que não, tem muita incongruência. Essa incongruência, ela já é o reflexo da inconsistência, da quebra mesmo dessa realidade acontecendo. Onde várias vertentes de percepções de uma mesma coisa começam a vir à tona. E essa confusão gerada na gente, ela é benéfica. Porque se eu começo a ficar muito confusa, poxa, eu fui em fulano falou uma coisa, fui no outro site, fulano falou outra. Fulano que era tão, me parecia ser alguém tão certo, me falou algo e me pareceu uma bobagem muito grande. O que essa confusão, essa incerteza, sem saber onde eu busco respostas, vai fazer para aqueles que estiverem abertos? Querer buscar respostas na única e verdadeira fonte existente que é dentro da gente. Porque se a gente medita, chama os mestres e pede para receber orientação, a gente recebe. Se a gente fizer meditação e perguntar o que está acontecendo no planeta, o que eu preciso realmente fazer, a gente vai receber as informações. Eu tenho muita dificuldade de saber o que é que está chegando para mim de informação. Pratique mais. Pratique mais até que o discernimento seja despertado dentro de você. Por que algumas pessoas conseguem ter esse discernimento e outras não? Todas, eu te garanto, todas que conseguem ter esse discernimento precisaram praticar por muito tempo. Porque o nível de vigilância, ele precisa ir se ampliando nesse processo. Então, com isso, algumas estruturas também na nossa vida, elas vão começar a ruir. Então, sobretudo, nesse momento, estamos também sendo convidados a fluir conforme as cheias e as vazantes na nossa vida e ter fé. Porque a fé, gente, é aquilo que sempre falo para vocês. A fé não é você andar sabendo que tem um piso sobre os seus pés. Porque isso não é fé, isso é controle. A fé é você estar completamente no escuro, sem saber para onde ir. Mas sabendo que quem te guia vai abrir todos os caminhos para você. E no momento que você der um passo, o chão vai ser colocado sobre os seus pés. Isso é a fé. Então, no dia a dia, a gente precisa se convidar a ficar vigilante para entender, eu estou no controle ou eu estou na fé? Porque as nossas estruturas, elas vão ser muito abaladas desse ano para frente. A gente já deve estar começando a perceber, alguns de vocês aí, estruturas ao nosso redor que já estão ruindo, né? Tipo, empregos que a gente tinha como certo, a gente já fica naquela coisa, poxa, eu já estou sentindo que vão me mandar embora, tem alguma coisa acontecendo, a empresa está falindo, tem alguma coisa estranha aqui, né? Amizades, onde a gente tinha uma conexão muito grande, a gente já está percebendo que está se dissolvendo, já está mudando os caminhos, as formas de ver. As coisas, elas já estão começando a se dissolver, porque essa vibração elevada vai começar a revelar para a gente aquilo que é verdadeiro e o que não é. No sentido de, não quer dizer que, alguém foi embora da minha vida, graças a Deus, vai embora, vai com Deus. Não é nesse sentido. É gratidão para viver cada etapa, mas com o sentimento de que, com a vibração que eu estou agora e com a vibração que eu pretendo me manter, é natural que esse processo seletivo aconteça. A separação do joio e do trigo acontece dentro da gente e é refletida aqui fora. Porque se você se torna uma pessoa portadora de luz, essa luz ela vai ser refletida. E ao ser refletida, ela naturalmente já vai fazendo as seleções. Se eu tenho um quarto claro, eu consigo achar qualquer objeto ali dentro. Procurar alguma coisa no escuro é muito mais difícil. Então, esse processo ele precisa ser vivido dentro, tá? Então, a gente precisa estar atentos em relação a isso, tá? E antes de eu trazer aqui para vocês a questão de, e aí, como que a gente se protege energeticamente também, para a gente ficar bem vigilante aqui em relação a isso, eu quero trazer para vocês uma pergunta que eu recebi essa semana, que é, e aí, Nuno, vai ter a revelação extraterrestre ou não vai, né?
os nossos irmãos também de outros orbes que estão perguntando em relação a isso. Como eu disse, não me disseram data. Mas uma coisa que vocês também podem perceber, como eu já estou percebendo, é que ela já está acontecendo em algum nível. Se vocês pesquisarem o número de relatos de visualizações de OVNIs, está cada vez maior. E de verdade, se vocês se propuserem a deitar e olhar para o céu durante um tempo, vocês também vão ver, porque está muito intenso. Você vê a estrelinha mexendo toda hora. E mexendo, eu não estou falando de piscando, não. Estou falando de se movendo. Tá muito intenso. Ontem mesmo eu estava com a minha mãe na varanda lá de casa. Falei, olha lá. Só que aquela chamou mais atenção, né? Ela, além de mexer, brilhou e apagou e sumiu. E a gente sabe que vai ter mesmo. A gente já está vendo relatórios do governo liberando essas informações. Né? A gente já está vendo cada vez mais pessoas falando sobre o assunto. Então, o assunto está sendo levantado, sim. Porque uma coisa que eu falei muito no nosso encontro anterior do Satsang foi que nós somos seres energéticos e a energia ela não tem essas características que a gente atribui aqui nessa realidade. Ah, eu sou homem. Ah, eu sou mulher. Eu sou branco. Eu sou preto. Eu sou baixo. Eu sou alto. Ah, eu sou do planeta Terra. Eu sou de não sei onde. Energia não tem isso. Energia é. Só que essa energia aqui, ela se manifesta também em diferentes vibrações. Então, significa que eu estou aqui numa vibração, mas tem energias em vibrações superiores também. Os mestres que a gente invoca quando a gente pede auxílio são consciências de vibrações superiores. Vibrações estas que nós também podemos alcançar. Então, a gente precisa lembrar disso no nosso dia a dia. Essas coisas que eu estou passando para vocês aqui, isso tudo vai começar a ser revelado para a gente. Se a gente se permitir ficar mais atento e tomar cada vez menos partido das coisas deste mundo, começarmos a ver as coisas acontecendo como consequências de um evento ao qual nem todos nós temos acesso aos bastidores, a gente vai começar a ver tudo com mais resiliência, sabendo que por trás tem uma egrégora muito grande trabalhando, tá? E antes de eu abrir espaço aqui para vocês, duas informações importantes que eu preciso passar. Se você pratica projeção de consciência, não estou falando de quem tem Merkabah ativa, tá? Estou falando de quem faz técnicas de projeção astral mesmo, tá? Nesse momento, não é um momento muito seguro, aconselhável a gente ficar fazendo isso, por causa dessas guerras que estão acontecendo, tá? Se você quiser muito fazer as suas práticas, eu te sugiro, então, produz energia antes, faz meditação, invoca a presença dos mestres e, então, projeta a sua consciência pedindo para ser levado para os templos dos mestres, né? Então, pede para ser levado para o templo de Royal Teton ou o templo de Luxor, do mestre Serapis Bey. Se você quer tanto praticar essa projeção da consciência, pede para ser projetado, então, com auxílio, com a presença deles e com um objetivo específico. Porque projetar e ficar perambulando no astral nesse momento não está seguro, tá? Então, é um conselho que eu dou para vocês, que eu recebi essa informação e estou passando ela para frente. E, antes de eu abrir aqui para as perguntas, como que a gente se protege energeticamente, né? Então, existem algumas formas da gente se proteger. Você pode, por exemplo, ler o Salmo 91 todos os dias em voz alta, né? Ele é um salmo de proteção, tem o Salmo 54 também, eu sei que tem vários. Então, você pode se sintonizar ou simplesmente meditação, pedir orientação de um salmo para que você possa fazer sua proteção energética. Uma outra forma muito importante também de meditação protetiva é a conexão com o Arcanjo Miguel. Então, você invoca a presença do Arcanjo Miguel, pede ele para envolver o seu campo energético, né? Tem aquele conjunto de comandos, né? São Miguel à minha frente, São Miguel nas minhas costas, São Miguel à minha direita, São Miguel à minha esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel me proteja por todos os lados. É um comando que a gente pode dar. A gente pode invocar o raio azul, que é um raio que já traz os atributos mesmo de força, de foco, de fé e de proteção. E a gente pode pedir para ser envolvidos por esse raio. Crianças que não podem fazer por si mesmas, a gente pode fazer por elas também, tá? Você pode fazer também na sua casa, pedindo e fechando o campo energético de proteção.
Uma outra forma muito poderosa também da gente fazer essa proteção é o mantra do Kadosh, né? Então, vocês podem dar uma pesquisada aí também, né? Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Sempre repeti-lo em múltiplos de 3, que é um mantra muito poderoso. Ele é um mantra hebraico e significa santo, santo, santo é o Senhor Deus das hostes. É, inclusive, uma forma de saudação. Eu já vi seres de outros orbes recebendo assim, Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, falando assim com a gente. Ou seja, você reconhece que Deus é o Senhor. E que ele, como estando ser a consciência acima de todas as coisas, é ele que é o manto protetor de todos nós, né? Existem várias formas de se proteger energeticamente, mas essas são as que eu utilizo mais frequentemente no meu dia a dia. Então, pesquisem, escolham o que vocês sentirem vibracionalmente mais forte e mantenham, façam todos os dias, façam várias vezes ao dia, lembrando que quando você cai a sua vibração, o campo é desfeito, porque você deixou de ficar em ressonância com ele. Lembra que tudo é energia. Se eu estou ressoando com a frequência, ele se mantém. Se eu cair a minha frequência, o campo se desfaz. Tranquilo? Dúvidas sobre o que eu falei até aqui? Alguém quer mandar alguma coisa, fazer algum comentário? No chat tem, no chat tem. No chat tem a Ana Carla perguntando o que é Merkabah ativa. A Merkabah é o nosso veículo de luz. Na verdade, a alma quem somos. Ela tem conformações geométricas. Vocês já devem ter ouvido falar da geometria sagrada, né? Da flor da vida. Dentro da flor da vida, a gente encontra os sólidos platônicos. Então, dependendo da conformação geométrica que a nossa alma atinge, né, ela se torna um veículo de luz numa frequência mais elevada. Então, para a gente ativar esse corpo de luz, você precisa passar por uma iniciação. Quem conhece aí, por exemplo, a escola sacra, sabe que a gente vive esse processo lá, e a gente faz a retirada de selos, né, desses envoltórios, porque todos os seres nessa realidade foram selados. Porque como é uma realidade de consciência caída, para que a gente não leve essas baixas vibrações para as esferas superiores, todos nós aqui estamos selados. É por essa razão que a gente precisa se libertar, porque senão a gente fica na roda de samsara, né? No ciclo de reencarnação. Então, por isso que eu estou falando, a Merkabah, quando ela já está ativa, uma Merkabah de consciência superior, uma Merkabah de consciência crística, como é um corpo de luz ativado numa frequência muito elevada, isso por si só já te traz muita proteção. Mas não se preocupe se você não tem uma Merkabah ativa. Você pode fazer esses mantos de proteção, que você vai conseguir ser protegido da mesma forma. Mais alguma dúvida? Vendo que a Gui está aí hoje, a Gui é minha parceira de estudos, né? Fazemos muitas trocas. A Yasmin está aí, que linda. Meditação deitada pode ocorrer? Como assim, deitada? Não entendi a sua pergunta. Sobre meditar no dia a dia, a gente tem que ficar muito atento, porque se a gente está vivendo um momento onde a gente sabe que tem muitas coisas acontecendo e a gente precisa atingir um objetivo, a gente precisa estar consciente dessa intenção que a gente está colocando nas nossas meditações. Então, por exemplo, vamos supor que você está ali fazendo uma meditação para produzir energia ou para entrar em contato com os mestres ou com a sua alma e querendo uma resposta. E aí, no meio do caminho, eu estou lá sentada, dormi. Você perdeu o controle. Então, medita em pé. Porque às vezes as pessoas pensam assim, dormi, fui levada, não sei o quê. Nesse momento, quando a gente é levado, você nem percebe. É aquele sono que quando você abre o olho, você nem sabe como você dormiu. Aí sim, nesses momentos, sim, a gente foi levado, sim, para algum lugar, para poder fazer algum tratamento, alguma coisa. Mas se eu estou lá meditando, estou percebendo que eu estou ficando sonolenta, está me dando, eu estou perdendo o controle, estou perdendo o foco. A meditação, ela não, nesse momento, a verdadeira meditação, na verdade, o foco dela não pode ser me relaxar, me tornar assim tranquilo, poder dormir gostoso. Não, é despertar a minha consciência, é fazer com que a minha alma sobreponha a consciência desse corpo, que vai tentar de tudo
para poder não perder o controle, inclusive me fazer dormir. Sim, se você consegue, é isso que eu tô falando, se você consegue manter a sua consciência ativa, conseguir concluir o seu processo de meditação sem adormecer, não tem problema nenhum você fazer deitado. Mas é isso que vocês precisam ficar atentos. Se eu estou fazendo a minha meditação, eu preciso ter consciência de tudo que eu estou fazendo durante a meditação. Porque às vezes é justamente quando a minha onda cerebral está mudando, eu estou entrando em ondas mais profundas, eu estou começando a entrar em contato com consciências mais elevadas, e eu acho que eu estou relaxando e me entrego para o sono. Aí eu perco todo o trabalho que eu fiquei fazendo. Porque se você reparar, a gente não medita e dorme em 2 segundos. A gente fica um tempo ali no processo, meditando, até que o corpo começa a relaxar e começa a vir o sono. Ou seja, isso já é um resultado que está chegando. Então, se o sono está vindo, medita sentado. Sentado, estou meditando. Estou sentado, encostado. Começou a vir sono? Tira o encosto. Mesmo assim, veio sono, medita de pé. Tá dando sono ainda, medita andando. Até que você consiga manter essa automestria. Porque o que é o processo final quando ele acontece? A iluminação, que a gente tanto fala, a autorrealização. O que o mestre ascenso? É uma pessoa que desenvolveu completa mestria de si mesmo. O corpo, que é um veículo, não exerce mais nenhum domínio sobre ela. Seria como eu estar dirigindo um carro e eu quero virar para a direita e meu carro me vira para a esquerda. Então, no processo de desenvolvimento da nossa automestria, a gente precisa entender que o corpo, ele não pode ser aquele que define o que precisa acontecer. Ok? Mais alguma dúvida? Então, para a gente encerrar aqui, a gente vai fazer juntos agora um fechamento do nosso campo energético para que vocês consigam sentir a diferença, tá? De como que funciona esse processo. Fechem os olhos, inspirem fundo. Solta o ar devagar. Vai se conectando com o seu corpo e com o ambiente ao seu redor. Quando fizemos a frequência do amor, a gente se conectou com os sons. Agora a gente vai se conectar com a percepção desse ambiente. Como se fosse um calafrio no seu corpo, uma pulsação acontecendo, uma percepção da vibração do espaço em que estamos mesmo. Internamente, mentalmente, você pode dizer o comando de perceber a vibração ao meu redor agora. Cancela os pensamentos que vierem e se entrega para essa percepção. E agora a gente vai sentir a diferença com o comando. Mentalmente, você vai dizer: em nome da poderosa presença divina, eu sou. Em nome da poderosa presença divina, eu sou em meu coração. Eu invoco o raio azul. E eu invoco o arcanjo Miguel. Eu comando o raio azul de me envolver, formando um campo de proteção ao meu redor, sob o comando de Arcanjo Miguel. Tenta agora de novo sentir o ambiente ao seu redor e observa o que muda. Observe as sensações no seu corpo. E observe se você consegue perceber o seu ambiente como alguém que percebe algo de dentro de uma redoma. Se a percepção ainda estiver difícil, internamente você vai comandar. Eu comando que esse campo seja fortalecido para que eu consiga perceber a diferença.
E agora você vai dizer, eu comando que esse campo seja desfeito. Percebe a diferença? Eu comando que esse campo seja reativado. Peço auxílio do Arcanjo Miguel para manutenção do meu campo. Respirem fundo, solta o ar devagar. Vai retornando. Conseguiram perceber a diferença? A Alessandra falou que sim. Todo mundo conseguiu? Conseguiu, Brau? Conseguiu? Adriana conseguiu? Ótimo. Maíra, ótimo. Consegui muito sutilmente. Perfeito, mas conseguiu. A percepção ela vai ampliar com a prática. Sutilmente também, a Carla conseguiu, a Júlia conseguiu. Que bom, fico feliz. Com a prática agora, vocês vão ver que isso vai ficando mais intenso, mais forte, ainda mais quanto mais fé a gente depositar nesse processo. Tá lá, gente, tá nas escrituras, peça e recebereis. Então, peçam por proteção, peçam por orientação, peçam por auxílio diariamente. Acordem e já peçam, Deus, a minha vontade é que a sua vontade seja feita. O que eu preciso fazer hoje? Tá? Peçam por proteção, produzam energia, peçam por orientação. E a gente fez agora só o campo com a proteção do Arcanjo Miguel. A gente se fortalecer ele com o mantra do Kadosh e outras coisas mais que vocês sentirem, vocês vão ver que vai ganhando mais força. Lembrando que pensamentos, a gente tem que estar vigilante, tá? Se a minha frequência cai, eu perco a ressonância. Tranquilo? É isso que eu sinto de compartilhar com vocês aqui hoje. Reflitam, meditam nisso, peçam para a alma de vocês trazerem também mais informações, tá? Se conectem a tudo isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser, nós podemos discutir mais esse assunto também lá no nosso grupo, no Minutos de Satsang. Eu sei que o encontro hoje foi bem cheio de informações, mas respirem e vamos juntos. Todos nós somos muito necessários nesse momento, tá? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Até quarta que vem. Tchau, tchau.